Meus amigos, quanto mais capítulos o mangá adapta do volume 11 da novel de Slime, mais eu me lembro do porquê que esse é um dos meus arcos favoritos e também um dos melhores arcos da obra. Eu tenho pena de quem só tá no mangá, porque realmente deve ter ficado muito confuso com o que acabou acontecendo nesse capítulo. Mas não se preocupem, vocês ainda vão ficar mais confusos no próximo capítulo. Na verdade, muito provavelmente um monte de gente vai ficar confusa e eu vou ter que explicar mais ou menos o que vai acontecer. Isso se o Fuzzy conseguir explicar direito todo o plot que vai vir daqui pra frente. A gente ainda vai ter que esperar mais alguns meses pra ver como que ele vai explicar. Mas hoje eu vim trazer a review do capítulo 143 do mangá de Slime, onde a gente teve uma suposta morte da Hinata e também do desaparecimento da Chloe, tendo até mesmo viagem no tempo. Aconteceu bastante coisa nesse capítulo. Bom, o capítulo começa exatamente de onde o outro parou, que foi quando o Granbell acabou absorvendo o corpo da Maria, que tinha o amor da Arúminas, assim fazendo com que ele voltasse para a aparência jovem dele. E ele diz que agora que a Maria Bell estava morta, as ambições dele foram destruídas, e o que ele desejava agora era lutar contra Arúminas. Mas isso não ia acontecer por agora, já que a Hinata acabou se colocando na frente da Arúminas para lutar contra ele. E se antes ela já tinha problemas para lutar contra o Granbell, então agora que ela não tinha chance mesmo, porque só numa pequena demonstração o Granbell utilizou um Melt Slash, demonstrando que consegue controlar partículas espirituais sem atraso na conjuração. Algo que até mesmo a Hinata não conseguia ou tinha dificuldade. E para demonstrar ainda mais a diferença entre eles, o Granbell, enquanto luta sem dificuldade contra a Hinata, acaba orientando e dando alguns conselhos para ela, lamentando o fato de que ela não conseguiu despertar como uma heroína, tanto que ela até mesmo tinha as condições para isso, uma delas sendo que os espíritos elementais adoravam ela. E quando ela acaba rebatendo dizendo que algumas coisas eram impossíveis, ele dá um pequeno conselho para ela, dizendo que ela guarda a escuridão no coração dela, e pergunta se essa escuridão viria do fato dela ter matado alguém próximo. E ele acerta na parte quando pergunta se foram os pais dela. E isso acaba desestabilizando muito mais do que ela já estava. Ela até tenta lutar contra ele mais uma vez, mas sinceramente foi inútil, ele só levou ela voando. E o Granbell acaba dando mais um conselho para ela, dizendo para que ela superasse aquela escuridão. Afinal, aquela escuridão era apenas uma ilusão que o coração dela tinha criado para si mesmo, e que ela deveria perdoar o seu eu do passado para se orgulhar do presente. Só então assim ela aceitaria essa luz. Mas a Hinata só acaba ficando cada vez mais irritada com isso, e isso acaba decepcionando o Granbell, pois se ele tivesse mais tempo, algo que ele não tem, ele com certeza acabaria guiando. Mas se ela não iria entender com ele falando, então ele a faria entender com ações. E ele diz isso enquanto olha na direção das crianças. E logo o Rafael fala pro Rimuru de que o alvo do Granbell tinha mudado para Chloe. E antes que qualquer um pudesse fazer algo, o Granbell acaba disparando um projétil de desintegração na direção da Chloe. Sim, ele tá maluco o suficiente para disparar na direção de uma criança uma desintegração. E infelizmente aquele projétil era rápido o suficiente para nem mesmo o Rimuru conseguir chegar a tempo. Por sorte, ou azar na verdade, a Hinata consegue a tempo se colocar na frente do projétil, mas o projétil acaba passando reto pelo peito dela. E isso acabou desacelerando só um pouquinho, mas ainda não foi o suficiente, o Rimuru ainda não ia conseguir chegar a tempo. Mas antes que chegasse até Chloe, uma outra pessoa se colocou na frente dela, e esse era o Venom, que conseguiu se colocar na frente do projétil e assim conseguir desacelerar, o suficiente para que o Rimuru conseguisse se teletransportar para frente da Chloe e assim usar a defesa absoluta do Uriel. Com isso, ele conseguiu salvar a garota, mas com o preço de que o Venom e a Hinata acabaram se machucando. O Venom, sinceramente, ele acabou não tendo nenhum problema, já a Hinata não foi tão sortuda quanto ele. A Luminous logo estava usando a habilidade de ressurreição dela, da Hinata, mas o problema era que as partículas espirituais da desintegração do Granbell estavam destruindo o corpo espiritual da Hinata. E se o corpo espiritual dela fosse destruído, então não ia adiantar nada usar a ressurreição nela. Sinceramente, nem mesmo a Hinata acabou vendo muita salvação para ela, por isso ela estava pedindo para que a Luminous não desperdiçasse os esforços nela. Enquanto isso, do lado dela, a Chloe estava tentando conversar com ela. A Hinata ficou feliz pelo fato da Chloe ela estar segura e acabou dando a espada dela para a garota, pedindo para que ela ficasse com aquilo e se desculpando pelo fato de que não pôde ser uma instrutora de respeito, mas sabia de que a Chloe poderia acabar a superando. A Chloe obviamente ficou muito triste com aquilo, mas logo em seguida o ambiente acabou ficando muito estranho.
Isso a gente consegue ver por uma pequena mudança no cenário, com tudo à volta por algum motivo ficando preto. O Rimuru, que estava observando tudo, não estava conseguindo acreditar naquilo. Afinal, era a Hinata, uma pessoa que ele sabia muito bem que era bem forte. Ele até ia perguntar para a Luminous se ela realmente ia conseguir curá-la. Mas ele percebeu que não estava conseguindo falar. Não por uma questão sentimental ou porque ele estava muito chocado, e sim porque o corpo dele não estava se movendo. Quando ele olhou em volta, ou pelo menos o que ele conseguia ver pela visão periférica dele, a Luminous, o Leon e o Granbell também não estavam se movendo. Era como se o tempo tivesse parado por completo. Literalmente, a única pessoa que estava conseguindo se mover naquele tempo parado era a Chloe, que estava gritando, dizendo que aquilo não fazia sentido, perguntando do porquê isso estava acontecendo e também dizendo que era cedo demais. E por algum motivo, enquanto ela gritava, ela acabou sendo consumida por uma luz, e de repente, ela acabou desaparecendo sem deixar nenhum rastro. E quando ela desapareceu, o tempo voltou a fluir normalmente. O Leon, que estava observando tudo, foi logo no Rimuru perguntando o que tinha acontecido. Só que além do Rimuru não saber o que aconteceu, nem mesmo o Rafael sabia o que tinha acontecido. Nem mesmo ele tinha informações suficientes do que tinha acontecido com a Chloe. E para piorar tudo, a Hinata não tinha sobrevivido. Mesmo que não tivesse passado tempo desde a morte dela, a ressurreição não estava funcionando. E infelizmente, isso acabou resultando na morte dela, o que culminou na Luminous chorando pela morte dela, mas também ficando extremamente irritada com o Granbell. E no mesmo momento que ela ficou furiosa, a voz do mundo acabou soando, dizendo que a habilidade única dela, Luxúria, evoluiu para a habilidade final, Asmodeus, Senhor da Luxúria. E uma pequena parte aqui da novel que foi cortada é que a Luminous, por mais que ela tenha visto que a habilidade dela evoluiu, ela não se importava, porque se não foi útil antes, então não vai ser agora. E com isso, com a sua nova habilidade, ela jura o Granbell de morte. Então, de repente, nós vamos para Hinata, que enquanto estava morrendo, acabou escutando a voz da Luminous o chamando. E enquanto escutava de longe a Luminous o chamando, ela acaba tendo algumas pequenas visões das suas memórias. Uma delas sendo quando ela acabou assassinando o próprio pai dela. Se lembrando do porquê fez aquilo, ela lembra que o pai dela era viciado em jogos de azar e costumava abusar da mãe dela o tempo todo. Mas ela também acaba se lembrando de algumas coisas. Uma delas era que quando criança, ela ainda brincava muito com o pai dela. E de que antes que a empresa dele falisse e tudo desmoronasse, eles eram uma família feliz. E de que muito provavelmente o comportamento dele acabou mudando porque ele estava sofrendo muito por causa dessa falência da empresa dele. Claro que isso não justifica o que ele fez, mas isso mostrou que ele não mudou de um dia para o outro. Por isso, a Hinata pensava que enquanto ela odiasse e o desprezasse, ela poderia fingir que aquela triste realidade não existia, pensando que condenar os seus crimes justificaria as ações dela. Mas ela acabou pensando que se apoiassem o pai dela, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. O que acaba sendo meio engraçado, já que alguém como ela, que acabou fazendo essas coisas, falava sobre justiça. E talvez fosse por isso que ela estava procurando o próprio pai dela no Rimuru. Alguém que era muito bondoso e que ela sentiu que esse aspecto dele tinha salvado. E tinha certeza que por mais que ele repreendesse pelo que ela fez, ele a aceitaria como ela é e concederia o seu perdão. E talvez fosse esse o motivo do porquê ela ficou tão furiosa com o Granbell a aconselhando daquele jeito, já que ela realmente nunca tinha conseguido se perdoar. E sinceramente, naquele momento, ela já estava completamente exausta e queria só dormir no fundo daquela escuridão. Mas, antes que ela fizesse isso, uma voz gritou para ela dizendo que ela não podia dormir. E aquela voz não era da Luminous, e sim da Chloe, que logo acaba dizendo para que ela fosse até a luz. E quando ela fez isso, ela acabou sendo recebida pela visão de uma floresta. Ela ficou confusa com aquilo, mas logo de novo acabou ouvindo a voz da Chloe, que logo diz que a alma dela estava dentro dela. E se ela tivesse dormido lá dentro, teria sido engolida por uma prisão ilimitada. Ou seja, por pouco mesmo a Hinata não teria morrido, ou pelo menos ter tido algo bem parecido com a morte. Mas ela logo deixa essa pequena questão de lado. Ela pergunta o que foi que aconteceu, se o Rimuru estava bem, se a Luminous também, e o que tinha acontecido com o Granbell.
a Chloe, não demonstrando tanta surpresa com o que aconteceu, vai começar a explicar tudo para Hinata, mas pede para que ela fique calma e olhe ao redor. E logo percebe que aquele era o pico sagrado das montanhas Riola. Só que isso era meio difícil, porque aquele pico sagrado é onde ficava o santuário de Rubérius, ou como foi traduzido para cá, de Lubelius. E a Chloe, tentando manter a Hinata calma, diz que vai explicar tudo, por mais que ela com certeza não vá acreditar de início. Mas ela explica de que aquele é o local onde o Sagrado Império de Lubelius será eventualmente fundado, e de que elas foram enviadas há mais de 2000 anos para o passado. E é nesse momento que o capítulo termina. Olha, sinceramente, cara, esse capítulo foi muito bom. Principalmente porque eu tô muito afim de ver a reação de todo mundo por esse capítulo. Sinceramente, não teve quase nenhum corte da novel, e se teve, foi algo bem inofensivo e que não faz tanta diferença. Por exemplo, aquele diálogo da Luminous que eu falei. E também pra quem leu a novel sabe muito bem que esses últimos acontecimentos, essa parte da volta no tempo, é do capítulo 5. O mangá ainda não terminou de adaptar o capítulo 4. Provavelmente porque eles não acharam que ia ser uma boa ideia terminar no final do capítulo 4. Só que aí isso acaba me deixando uma pequena dúvida de que é como vai ser o início, ou na verdade como vai ser o próximo capítulo inteiro. Se eles vão continuar com essa parte da volta no tempo da Chloe e da Hinata, ou se eles vão voltar pro capítulo 4 pra ter aqueles acontecimentos que você sabe muito bem qual é, pra depois voltar nessa pra volta no tempo. Sinceramente, eu não sei como vai ser, mas eu acho que foi uma boa ideia pra pelo menos dar esse cliffhanger aí que com certeza deve ter deixado muita gente confusa. Quer dizer, nem tão confusa, né? Porque se você vê alguns acontecimentos lá atrás, você vê que algumas coisas fazem sentido. Mas é isso, gente. A gente tá cada vez mais se aproximando do final da adaptação do volume 11. Provavelmente daqui uns 3 ou 4 capítulos a gente finalmente vai terminar de adaptar esse volume. Mas e vocês? O que vocês acharam desse capítulo? Gostaram? Não gostaram? Comente aí, porque eu vou querer saber. Então, se você não é no canal, por favor, se inscreva aí, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixa o like ali embaixo pra caramba, não esqueça de hypar o vídeo porque isso também ajuda, e então, até o próximo vídeo.